A paz do Senhor a todos. Mais uma vez eu quero trazer uma reflexão, trazer uma meditação da Palavra de Deus, para que nós possamos, esses tempos que nós estamos vivendo, ter essa alegria, encontrar essa alegria de servir a Deus e permanecer servindo a Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 55, e diz o seguinte, o texto: onde está, ó morte, o seu aguilhão? E onde está, ó inferno, a sua vitória? Para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender o princípio de tudo, o pecado, o erro de Adão e o que embasa o trono do nosso Deus. O Salmo de número 89, a partir do verso 14, ele relata o seguinte: que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Ou seja, o que sustenta o trono de Deus é a justiça e o juízo. Então, o nosso Deus, ele tem por excelência, ele tem por natureza, a essência de Deus é justiça. Então, todo ato precisa ser justo para que possa permanecer diante de Deus ou para que possa compor o reino de Deus. E uma vez havendo pecado, Adão foi se estabelecida também por uma questão de justiça, haja vista que Deus havia dito a Adão que se ele pecasse a consequência seria a morte, e estabeleceu-se nessa situação que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez tendo Adão pecado, estabeleceu-se a morte de forma justa. Então essa morte só poderia ser revogada através de um ato de justiça. Ou seja, uma conta foi criada e essa conta precisaria ser paga para que o homem de forma justa pudesse viver eternamente como fora criado para ser, né? E durante grande parte da história da humanidade, a humanidade permaneceu condenada à morte, visto que o ato propiciador, ou seja, o ato que justificaria a humanidade, ainda não havia sido feito, que seria a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é interessante nós entendermos é que esse fato ele é relatado na Bíblia. E somente tem acesso a esse conhecimento quem tem acesso à Bíblia. Só tem acesso a essa verdade aqueles que buscam compreender e entender essa verdade. Porque insistentemente o inimigo ele tenta e intenta e cria situações para que pessoas não conheçam essa verdade. Porque a morte se tornou um imperativo, algo que se impôs e não pôde ser revertido por homem nenhum, por ciência nenhuma, por dinheiro nenhum. A morte foi revertida. A morte só foi revertida pelo sacrifício de Cristo. E essa é a proposta do Evangelho para a nossa vida. Nós vemos pessoas e mais pessoas nesses dias difíceis que nós estamos vivendo atribuladas, angustiadas, algumas cometendo suicídios, outras entrando em depressão profunda, sem uma expectativa, sem uma esperança, porque eles olham para o mundo corrompido, a política corrompida, tudo que você olha parece que nos induz a sermos pessoas ruins, ou seja, parece que compensa muito mais fazermos as coisas erradas do que fazermos as coisas da maneira que Deus nos ensina. Não tem, aparentemente, neste mundo, valor nenhum ser honesto. E aí nós buscamos no Evangelho uma resposta: por que fazer as coisas da maneira correta se o mundo está na situação que está? Irmãos, pessoas estão morrendo porque elas não sabem que o nosso Cristo venceu e venceu a morte. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, ele zomba, ele tira sarro da morte, ele diz: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se propuseram a servir a Cristo, esses têm garantida a ressurreição. A morte não pode reter
aquele que se entrega a Cristo. Então, ainda que por momentos e por anos nós venhamos a insistir em sermos honestos, insistimos a seguirmos os padrões estabelecidos por Cristo, e ainda que nesse mundo nós venhamos sofrer inúmeras injustiças, a nossa vida é garantida. O imperativo da morte não está sobre nós, porque o imperativo da vida se pôs sobre ele. Em Cristo existe esperança. Em Cristo nós podemos tirar toda essa angústia. Os especialistas em saúde, eles dizem que primeiro que a doença na mente, ela prejudica todo o corpo. Existem pessoas sofrendo do estômago, pessoas sofrendo do coração, pessoas contraindo câncer. Por quê? Porque não sabem que são livres, que podem ser livres pelo nome de Jesus, pelo simples fato de aceitarem a Jesus, de se tornarem seguidores de Jesus. A cura para o mundo se chama Jesus Cristo. E nós precisamos, primeiramente, nos agarrar com essa esperança. E depois passarmos essa esperança para as pessoas. Portanto, meu irmão, que você lance fora toda ansiedade, lança sobre Cristo. Está desempregado? Sua vitória é garantida por Cristo. Ainda que você venha, na pior das hipóteses, não arrumar um emprego, e essa falta de emprego proporcione situações desagradáveis que a um extremo te leve à morte, a morte não poderá te reter no túmulo, porque em Cristo você alcançou a vida eterna. E nós precisamos levar mais do que nunca hoje essa mensagem para a humanidade. Em Cristo, o imperativo da morte não pode sobressair, porque o imperativo da vida se pôs sobre ele. Guarde essa mensagem no teu coração e não deixe nada te convencer do contrário. E pregue essa mensagem para que pessoas saibam que em Cristo nós somos vivos eternamente. E que todo esse sofrimento e toda essa angústia tem dia e hora para acabar. Amém? Guarde essas palavras no teu coração, porque essas são palavras de vida eterna. Amém?